Olá, gente, pessoas queridas, seguidores e seguidoras aqui do canal da Ideia à Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estou eu, abandonada de novo, né? Quero agradecer muito ao Marcelo e à Camila a oportunidade de contribuir, de colaborar com esse canal e de poder trazer um pouquinho da iluminação no mundo para dentro do Brasil e para quem acompanha o canal da Ideia à Luz, esse canal com tanto conhecimento, com tanta informação, com tanta coisa legal acontecendo. Vou dar uma introdução aqui, bem orientada pela Camila. Então, eu sou a Nádia, é um prazer enorme estar com vocês aqui no maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena. Hoje, aqui no programa Mundo, a gente vai conversar com a Alessandra Domingues para falar sobre a sua experiência de trabalho fora do Brasil. A Alessandra mora já há algum tempo na Suíça e tem desenvolvido seu trabalho de iluminadora, de pesquisadora, uma artista pesquisadora da luz na Suíça. Então, fique com a gente até o final e aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho, estou lendo minha cola aqui, deixar o teu joinha no vídeo e compartilhar o canal com seus amigos e amigas, pessoas interessadas na iluminação, na luz, na pesquisa sobre iluminação cênica, na prática da iluminação cênica, enfim, tudo isso que faz parte do nosso dia a dia. E se quiser saber mais sobre a programação do canal da Ideia à Luz, é só seguir a gente no Instagram e no Facebook. E se você prefere ouvir, né, tem mais tempo para ouvir no carro, no trem, no ônibus, procure a gente nos agregadores de podcast. A gente está em quase todos os agregadores de podcast. Esse canal é um projeto totalmente independente. Se você quiser e puder contribuir com a gente para que o canal continue existindo, você pode se tornar um membro do canal ou através do Superchat ou do Valeu, aqui no YouTube mesmo. Também tem o nosso Pix, da ideialuz@gmail.com. E obrigado para todas as pessoas que já contribuíram, está aí o Pix da ideialuz@gmail.com. A gente agradece muito de coração as pessoas que já contribuíram e as pessoas que virão a contribuir, porque esse apoio é fundamental para que o da Ideia à Luz continue existindo e trazendo tanto conteúdo interessante, importante e rico para quem se interessa pela iluminação cênica. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa convidada de hoje, uma pessoa muito especial que eu conheci quando eu estava fazendo meu doutorado na USP. Nós duas éramos orientandas da extraordinária Cibele Forjás, tenho certeza que a gente vai falar muito dela hoje aqui. E conheci a Alessandra e tive a oportunidade de reencontrá-la depois, durante meu doutorado de sanduíche na França. A gente passou alguns dias juntas e deu para perceber muitas afinidades e esse trabalho incrível que a Alessandra fazia já aqui no Brasil e que tem feito já há muitos anos lá na Europa. Ela vem trabalhando na Suíça. Eu vou até pegar minha colinha aqui, vou ler um pouquinho um extratozinho do perfil da Alessandra, né? Ela é iluminadora, pesquisadora e artista visual, realiza instalações site-specific em que se apropria da luz como linguagem. Em paralelo, cria projetos de luz para espetáculos de teatro, dança, shows, de música e exposições. É artista cofundadora da Companhia Livre de Teatro, junto com a Cibele Forjás, e é colaboradora da SP Escola de Teatro desde 2010. Como artista, pesquisadora da luz, realizou diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Fez residências artísticas no Experiência 2012, do Itaú Cultural, em São Paulo, e no Red Bull Station, também em São Paulo, em 2013 e 2014. Ela é mestre em artes cênicas pela ECA USP, com orientação da Cibele Forjás, como eu, no doutorado, e atualmente vive e trabalha na Suíça. Então, eu quero convidar a Alessandra para entrar aqui no estúdio e conversar um pouquinho conosco. Ei, saudades, saudades. Saudade. Eu nem tinha cabelo, veja bem, olha só quanto tempo. Ai, muito bom falar com você, muito bom te ver, Alessandra, que delícia. Muito obrigada por ter aceito o convite de contribuir aqui com o canal da Ideia à Luz, trazendo essa experiência internacional. Obrigada a vocês, é um prazer e uma delícia poder falar das experiências, poder estar aqui, na realidade, nesse lugar de troca, dessa saudade, enfim.
A Alessandra já foi entrevistada pelo canal da Ideia Luz, procurem aí, acho que foi 2021, por aí, né? E falando sobre uma criação artística da Ideia Luz Criação. Então, procurem lá também o trabalho da Alessandra aqui no Brasil, com a criação da luz de um espetáculo. Mas agora a gente está aqui para falar da tua experiência internacional. Fala um pouquinho para a gente, Alessandra. Em primeiro lugar, se você quiser falar um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou nesse ponto da tua vida profissional, e depois de como foi sair do Brasil e ganhar o mundo. Uau! Eu comecei a migrar para a Suíça em 2017. Entre 2017 e 2019, eu fui fazendo idas e vindas entre Brasil e Suíça. Eu estava, nesse momento, com o projeto Na Selva das Cidades, Ocupa São Paulo, em curso. Então, eu estava aqui fazendo esse projeto, ia para a Suíça e comecei a fazer minhas conexões lá. Então, fui para a Suíça, fiz um trabalho em 2017, depois eu voltei, depois eu fiz outro trabalho em 2018, depois eu voltei. Em 2019, eu fui, coloquei meu pé de uma vez. E nesse período, entre final de Na Selva das Cidades, o começo da minha vida na Suíça, eu entrei no mestrado na USP. Então, também, eu fiquei sempre com um pé lá e um pé cá, que é o meu projeto de estar com esse trânsito aberto. E foi muito interessante porque eu finalizei os meus trabalhos aqui, na Selva das Cidades, e também alguns outros, e a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado foi sobre o projeto, sobre o processo de Na Selva das Cidades, do qual eu comecei a fazer ele aqui no Brasil e terminei ele na Suíça. Então, é bonito, assim, teve um percurso, uma linha de pensar o meu trabalho, porque Na Selva das Cidades o objeto de estudo é a luz e o meu processo, e aí pensar sobre isso e chegar num outro país, terminar isso no outro país. Ainda mais um projeto tão enraizado na cidade de São Paulo, né? E perceber que não é, né? Que está no mundo. Que está no mundo, não, foi super bonito, na realidade, pensando nisso agora, assim, essa passagem. Depois eu cheguei ali em agosto de 2019 e rapidamente eu entrei no mercado na Suíça. E aí veio o Covid, enfim, que fez essa pausa, esse lugar estendido no nosso tempo-mundo, do qual essa conexão física entre Brasil e Suíça ficou um pouco mais, ficou suspendido. Uhum. Mesmo embora durante o Covid eu continuei, eu continuei com a minha relação com o Guilherme Bonfante na SP Escola, então também aconteceram aulas virtuais com a SP, então essa continuidade de conexão com o Brasil, né, teve uma continuidade com o Brasil, depois teve uma grande pausa, e aí agora eu estou voltando a fazer abrir de novo essa ponte, essa mega ponte aérea, né, essa ponte Rio-Niterói. E a minha experiência na Suíça, eu fui para a Suíça por motivos pessoais, assim, não eram motivos profissionais. Eu estava profissionalmente, eu estava muito bem aqui, assim, isso no Brasil, desenvolvendo um projeto junto com a Mundana, junto com a Companhia Livre, o mestrado. Então, assim, não tinha um motivo não profissional para, né, quer dizer, profissional para, não toda, não, né, foi realmente também uma curiosidade de explorar outros universos, de ver como era isso, como era estar em outro país, embora não seja um país dadas as devidas proporções, a gente tem um diálogo, assim, não estava indo para o Oriente Médio ou para o Japão, por exemplo, que são culturas realmente mais distantes das nossas, né? Mas mesmo assim é muito diferente, né? Eu cheguei lá e eu liguei para um amigo, eu conheci um amigo que é iluminador lá na Suíça e que é meu amigo até hoje, a gente colabora juntos, inclusive, liguei para ele e falei, olha, quero trabalhar aqui, topo varrer palco até, para poder entrar e entender. Então eu comecei operando luz, uma coisa que eu não fazia, acho que assim, eu operei luz que não é minha
no teatro, justamente quando eu comecei a fazer luz em São Paulo, que foi para a Cibele e para o Guilherme. Foram os únicos 2 iluminadores teatrais que eu trabalhei, que eu operei luz, e depois isso já virou parceria, virou outra coisa. E para shows eu operei luzes de outras pessoas, do Franja, da Marisa, Bentivenha, só. Então eu fui ali na Suíça, eu falei, e foi uma experiência muito louca, assim, nesse sentido de operar uma luz do qual eu não tinha nenhum envolvimento. Eu fui ali como operadora. E aprendendo a língua também, assim, eu segui o texto, tipo, ao mesmo tempo eu não tinha o domínio do francês, então, mas também me joguei, falei, bora lá, também é uma maneira de aprender o francês. Então, à medida que eu ia assistindo o espetáculo, e aí eu via a repetição e a ação, eu falei, essa palavra quer dizer isso. Então, às vezes eu me perdia no espetáculo, que eu ficava ali tentando... da tradução, então eu falei, ai gente, o top. Mas foi passagem de luz muito doce, porque eu operava a luz e o vídeo junto, e música, era tudo sincado. Eu fiz isso a primeira vez que eu fui para Avignon, e eu comecei na França, minha experiência foi como diretora, como tradutora técnica e diretora de palco, então é uma experiência completamente diferente, né? É muito legal. A gente sai de um lugar, até de uma certa... não sei como qualificar, assim, mas de uma certa contribuição super intensa no espetáculo, parece que você dá uma recuada, assim, né? E você olha por um outro ângulo para a coisa. É uma experiência interessante, eu vivi isso também. Não, foi muito legal, porque tinha uma responsabilidade, era uma super responsabilidade, porque eu comandava as 3 coisas, mas também um jeito de aprender, de ver, sei lá, tipo, eu não sei fazer isso de sincar, agora eu sei, mas na época eu não sabia como sincar o vídeo, sincar o som, e isso, a questão ali de fazer as três operações juntas era porque não tinha espaço na Regi, num teatro pequenininho, na Regi não, na cabine, não tinha espaço, então não tinha como ter 2 pessoas ou 3 pessoas, então tinha que arrumar uma forma de que a gente conseguisse comandar tudo isso junto. Então, não foi exatamente um desafio econômico, né? Não tem dinheiro para isso, mas não tinha espaço físico. E aí isso foi muito legal, ver como foi achando a solução, agenciando, e aí tomando conta disso tudo junto, de ligar o equipamento. E aí eu fui descobrindo uma coisa muito legal, que foi a autonomia que se tem lá. Pelo menos na Suíça, a minha experiência é que não todos os teatros, mas a grande maioria dos teatros, você ganha a chave do teatro da sala e é você a pessoa responsável por ligar o sistema e desligar o sistema. Eu tenho uma confiança muito grande e isso também te dá uma autonomia. Né? E claro que se você precisa de alguma coisa, se tem algum problema, tem um suporte atrás de você. É interessante você falar nessa questão da responsabilidade, porque esse lugar mais executor, digamos assim, um pouco desvinculado da criação, você tem uma responsabilidade, e é uma coisa que eu tenho experienciado nessa vida de tradutora técnica e diretora de palco. Você não tem responsabilidade sobre o resultado da criação, é uma responsabilidade sobre a execução impecável daquilo que outra pessoa criou. Eu acho que essa mudança de foco, assim, que é uma experiência muito legal, porque você se coloca no lugar de pessoas que às vezes assumem o teu trabalho e têm essa responsabilidade pela tua criação. Então, é muito interessante. Não, e total. E aí eu acho que eu fui assistente da Cibele e fui assistente do Guilherme. E eu acho o trabalho de assistente, o trabalho de operador, um trabalho fundamental. Sim. E mega importante, e que tem que ser muito valorizado, sabe? Tipo, mega, isso, tipo, é a pessoa que te conforta para que você possa viajar, para que você possa fazer o melhor do que você pode fazer. Então, foi muito legal também para mim de pegar essa minha primeira experiência na Suíça, como moradora europeia, porque eu já tinha ido em turnê, eu já tinha trabalhado, já tinha feito um mês de turnê na Europa, já tinha tido uma experiência europeia, mas essa experiência mais enraizada, né, foi diferente, e sair de um certo lugar que era uma zona de conforto para mim, que é a criação, e ir para um lugar que eu falei, nossa, porque ao mesmo tempo que eu não tenho responsabilidade sobre a criação, eu tenho uma puta responsabilidade para a execução do projeto. Se eu erro,
ou se alguma coisa não funciona, isso desestabiliza. Do mesmo jeito que quando os atores, para mim, nesse momento, nessa época, erravam o texto, eu ficava desesperada, porque eu tinha que pular, sei lá, uma quantidade de tops de kill, e só que tudo isso era linkado com som e com vídeo, isso eu falei, caramba, para onde eu tenho que ir, qual comando que eu tenho que fazer para pular, tal, só que isso pula, se eu pular para cá, eu vou pular só a luz, vai pular a música também, aí eu tinha que fazer uns comandos diferentes para pular a música, senão eu soltava a música que tinha que ter soltado antes, mas o ator tinha pulado. Então tem um desafio técnico muito legal, Claro. eu estava longe desse desafio técnico há um tempo, assim, embora as luzes, assim, eu sempre estou do lado, no Brasil, eu sempre estava perto da pessoa que operava, eu gravava a luz, junto, até porque tem certos movimentos, certas coisas que estão na sua cabeça, que para mim, às vezes, é mais fácil eu executar do que eu dizer o que tem que ser feito. Né? Claro. E aí foi muito legal ter esse espaço para me dedicar a uma coisa que eu não me dedicava há muito tempo. Então foi uma bonita passagem. E ao mesmo tempo, isso, eu estava estudando. Não, na época que eu fiz essa primeira experiência de operação, eu ainda não tinha começado o mestrado. Foi essas indas entre 2017, 18 e 19. Né? Em uma dessas idas, eu peguei esse trabalho. E aí, conforme eu fui indo para a Suíça, cada vez que eu ia, eu fazia um trabalho. Aí eu peguei de novo Aí, isso foi uma primeira experiência com um iluminador, que é o Philippe Meder, que virou essa pessoa que é um parceiro, um amigo, e depois eu fui fazer uma experiência com o Dominique Dardin, que é um iluminador, assim, é um Beto Bruel, da Suíça, um cara incrível, assim, das antigas. Falando de assistência, a única assistência que eu fiz na minha vida foi do Beto. Eu só fui assistente dele, não fui de mais ninguém. Mas é isso. Não, é isso, essa geração Beto, Aurélio, Guilherme, sabe? Tipo assim, a galera assim, que é muito sensível, muito querida. E aí eu fui fazer a operação de uma luz para ele e fiz um pouco de assistência para ele para gravar. E ele imediatamente sacou quem eu era. O jeito que eu pensava a luz, falou, você é uma criadora, você não é uma operadora, só uma operadora. Embora a operação também é uma criação. Mas a gente está falando de uma coisa, né? Enfim, só para não hierarquizar. Imagina, a minha pesquisa é meio por aí, né? A performatividade da luz passa muito por esse lugar. E essa coisa da hierarquização, já te deixo concluir essa história, mas essa coisa da hierarquização é uma coisa que eu falo muito. As pessoas acham que há uma evolução de carreira, assim, você começa carregando caixa, depois você estica cabo, depois você vira assistente, depois você vira operador, depois você vira iluminador, mas não tem, você pode ser um puta montador, você pode ser um puta operador de luz e fazer tua carreira, tua profissão ali, ou um programador, ou, né? Tipo, entender total. Eu acho que cada lugar Não, cada lugar tem uma especificidade e elas são muito importantes, que elas aconteçam, que elas existam na sua maior grandeza. Exatamente. Mas termina a tua experiência lá que você falou, que o cara descobriu... eu falei sem hierarquizar para dizer que não era uma questão de hierarquia, claro, mas era uma questão de foco. Né? O foco da operação ele é o foco na hora que você está criando é outro. E aí, nessa programação, como era um espetáculo, a primeira experiência que eu tive, já era um espetáculo que estava pronto, eu só peguei a operação e executei a operação. Eu não participei do processo. Eu fui assistir, sei lá, um ensaio geral, o ensaio aberto eu fiz e a estreia eu fiz. Então foi uma coisa muito rápida dessa primeira experiência. Essa segunda experiência, eu cheguei um pouco antes do processo, da estreia. Aí eu vou cair numa outra coisa que é também a maneira de fazer. E justamente a maneira de fazer lá na Suíça tem uma coisa muito confortável, por um lado, e muito legal, que, como eu disse, você tem a chave do teatro, você tem uma autonomia e você tem uma estrutura que te atende. Então, você não chega ali com um mapa final e monta a luz e tem 3 dias antes da estreia e tal. Você tem 2 a 3 semanas de palco, do qual você monta uma primeira base e depois você pode continuar construindo a luz. E todo mundo está construindo, o espetáculo está sendo construído, o cenário também, mas um pouco menos, porque o cenário é uma coisa mais de volumes, tal, ele chega um pouco mais pronto. Mas a luz, a música, todo mundo vai construindo junto.
E eu cheguei nesse momento que o Dominique já estava um tempo no palco e estava terminando de construir a luz. E aí, ele, como uma pessoa muito generosa, muito sensível, ele compartilhou o processo dele de criação. Ou seja, ele não ficava ali pensando e falava, faz isso, faz aquilo, mas pensando junto, falando, colocando, e a gente foi se conhecendo, eu conhecendo ele, o jeito que ele é um iluminador incrível. E quando ele sacou que eu também era criadora, começou a virar um bate-bola. Que legal. Foi muito gostoso. Tanto é que o projeto seguinte dessa mesma diretora, ela chamou nós dois para fazer a criação juntas. Numa grande estrutura, na Comédia de Genebra, e foi super gostoso. E então, aí foi isso. Então, rapidamente, eu fiz essa primeira operação, depois eu fiz essa segunda operação, do qual eu fiquei perto do Dominique, e algumas companhias que chamaram tanto o Felipe como o Dominique, eles não podiam fazer a luz, ou eles não queriam, enfim, não importa, eles me indicaram. Então, a partir do momento que eu pisei de verdade na Suíça, eu em menos de um ano já estava criando luz lá. Olha que e aí legal. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Você começa a trabalhar, as pessoas veem o seu trabalho, você... Enfim, isso é muito específico o que a gente faz, né? Então, então, rapidamente eu entrei na bolha, porque também é isso, né? Rapidamente eu consegui furar essa bolha e tá ali. Foi assim que eu cheguei. Muito bom, muito bom. E assim, e aí as criações que você fez, se quiser contar um pouquinho do que foi, você fez mais teatro, mais dança, mais exposição, o que mais pegou para você e o que você mais curtiu fazer, na verdade? Tem uma coisa, eu fiz mais teatro, eu fiz teatro, performance e dança. Eu fiz mais coisas ligadas ao palco, à estrutura cênica. O que eu sinto diferente em relação à minha experiência de São Paulo, não vou falar Brasil, vou falar São Paulo, é que eu aqui atuava em várias frentes. Eu acho que a gente tem uma flexibilidade, eu acho que por questões sociais, por questões econômicas, por questões culturais, que a gente acaba atuando. Claro que tem a galera que se especifica e prefere ficar no mercado só, mas tem uma grande parte tem uma grande galera que atua no show, atua no teatro, atua na dança, atua na arquitetura, atua em várias frentes, ou atua em várias frentes. Lá na Suíça, eu não sei como é, eu tenho a impressão que um pouco o continente europeu, mas eu não posso dizer isso, que as coisas são um pouco mais setorizadas. Na hora que você começa a fazer teatro, você fica nesse galho, nesse ramo que a dança entra aqui, mas também tem galera que só faz dança, por exemplo, mas você fica nessa estrutura. E aí você tem que furar uma outra bolha da música, por exemplo, ou uma outra bolha da arquitetura, para você, né? E essa não tem muita fluidez entre as áreas, né? A música, o teatro. Quando eu falo teatro, vou falar das artes cênicas, que engloba a performance, o teatro e a dança, para simplificar, os shows e a arquitetura. Eu com a arquitetura nunca trabalhei lá. Com show, sim. Com música, sim. Mas não em palco, em espaços alternativos. Tem uma galera que eu trabalho que chama Ensemble Vide, que faz shows num templo, numa igreja, ou num prédio que chama Arcop, que parece uma espécie de teatro-oficina, no sentido da arquitetura. Não é uma passarela, mas é um quay. Como eu digo um quay? Uma estação, não é uma estação, mas... É uma plataforma. Uma plataforma com assim, um edifício de 6 andares, que tem uma plataforma no térreo e esse vazio no meio, e aí os corredores dos andares, então a gente faz espetáculo, faz o show aqui embaixo, o público fica no entorno, e aí que é uma coisa... Também sabetana. É mais, sei lá, eu estava vendo outro dia uma foto do espetáculo, do balcão do Genê, do Vitor Peral, do Vitor Garcia, dos anos... E aí eu falei, nossa, parece, é um pouco essa estrutura onde a cena acontece no meio. E isso para mim é muito... Pelo que você descreveu, tem um pouco de oficina também. Total. E aí, ali eu acho uma delícia, porque
enfim, minha trajetória é teatro-oficina, eu aprendi a fazer luz, minha primeira formação é teatro-oficina, então uma relação com o espaço, com o objeto, com o refletor. Então, esse lugar eu adoro. A tua bio tem um pouquinho da questão do site specific, né? Eu acho que as luzes mais bonitas que eu fiz na minha vida foram fora do teatro, né? Quando você se apropria de um lugar que não é um teatro e aí você explora. Eu também nunca fiz luz arquitetônica, de iluminar o espaço, mas iluminar o espaço para o cotidiano. Mas você fazer uso de um espaço não convencional para um espetáculo teatral, eu acho que é uma das coisas que mais me instigam assim e inspiram a minha criatividade. Eu curto muito fazer espetáculos em espaços não convencionais, né? Não teatro não convencional. Acho que eu acho que é uma, como é que eu vou dizer, é um estímulo assim completamente diferente, né? Porque na realidade você muda a relação do olho, de palco-plateia, e de fundo, e de escuridão, eu acho que, e a relação com o espaço, a relação com o corpo, você tem muitas outras variantes que dialogam juntos, assim, então, sei lá, essa relação de palco e plateia, você está sempre numa relação de frontalidade, você está sempre numa relação do seu olhar tá, salvo quando o palco é no nível do chão, mas a maioria das vezes você não está no mesmo, você não tá no mesmo nível do ator, do olho, quer dizer, o seu olho tá em outros lugares, né? Só você, às vezes, você tá, ou você tá abaixo e você vê assim, né? Você vê de baixo para cima, ou você tá acima e você vê de cima para baixo. Então, e é sempre essa relação frontal. Eu acho a Caixa Preta também muito desafiadora, assim, eu que venho dessa história, né, dessa trajetória de teatro-oficina, de um espaço justamente onde o espaço ele é também alguma coisa, ele também é um personagem, ele também é importante, também é dramaturgia. Vem outros estímulos, né? Vem outros inputs para a criação que são super ricos, assim. Eu tenho isso na criação de uma forma geral, assim. Às vezes as pessoas dizem não, porque quando o diretor chega dizendo o que quer, eu acho um saco. Eu acho maravilhoso. Eu gosto assim, quanto mais informação eu tiver para criar a luz, melhor. E eu acho que os espaços não convencionais eles trazem mais informação, eles trazem mais coisa, mais subsídio para a criação, né? Eu acho isso muito legal. Isso é muito legal, isso é fato. E aí, lá na Suíça, a maioria das salas de teatro, elas são salas com essa relação de palco-plateia. Tem algumas salas modulares, mas que no máximo você consegue fazer uma plateia sanduíche, ou sem plateia e todo mundo no chão, mas é sempre uma sala controlada, né? Sempre a mesma sala, preta ou cinza, enfim, né? Tem essa arquitetura, né? A arquitetura tanto da caixa do black box quanto a arquitetura lá italiana, né? Tem sempre a maioria das salas são assim. Então, por isso que também, quando eu vou fazer esses trabalhos musicais que são em espaços que são igreja, ou esse prédio, ou praça, eu me reconecto com o que eu adoro fazer, que é justamente iluminar... Esse trabalho com a mundana, né, de apropriação do espaço público, é uma coisa muito incrível. Eu assisti um espetáculo da Mundana no cemitério ali. Na Lapa. Na Lapa, exatamente. Eu assisti aquele espetáculo. Cara, muito legal. Quando vai anoitecendo e aí a luz vai surgindo, né? Ela já estava lá, mas é que à medida que o dia vai morrendo, assim, a luz vai tomando corpo. Cara, foi uma experiência incrível. Muito lindo. Foi muito legal isso. Que na selva das cidades, a gente calcula algumas apresentações, a gente escolhia o horário de começar o espetáculo em função da luz do dia. Sim, do dia. Para que tivesse essa caída e tudo mais. A dramaturgia do espetáculo acompanhava isso, né? No momento em que a luz do sol começava a cair, você sentia que o espetáculo ficava mais intenso e aí a luz cênica ia surgindo. Era um casamento muito
muito show de bola. E o lusco-fusco, aquele momento que o olho não consegue muito bem registrar o que é massa, o que é volume, o que é textura. Tinha tudo e a dramaturgia acompanhava isso, eram os momentos mais confusos da história, então entrava junto essa questão. Muito legal. E, Alessandra, e essa coisa das exposições? Eu me lembro que quando a gente se encontrou, foi em 2019, lá na França, você ou tinha acabado de fazer ou ia fazer uma exposição no Oriente, não era? Coreia, alguma coisa assim? Você não teve um trabalho... Cara, com tudo, veio o Covid, né? Uhum. Ah, claro. Foi logo em seguida. Aí não aconteceu. É verdade. Eu lembro que você estava na preparação para acontecer. E aí não E eu aconteceu. estava fazendo umas pesquisas, inclusive, com LED, com laser, não me lembro o que era exatamente que você estava pesquisando para poder fazer essa exposição. Não rolou, então. Não rolou. Não rolou. Que triste. Mas fala um pouco das outras instalações que você fez, das exposições. Olha, na verdade, eu estou agora preparando uma exposição. Não é um trabalho meu, mas eu tenho uma contribuição bastante significativa. É uma exposição que vai ser aqui no Rio de Janeiro, no MAN, do Rio de Janeiro, que é provavelmente em agosto. Inclusive, eu estou no Rio para essa preparação, que é uma exposição onde a Bia Lessa é a diretora artística. Então, é uma grande instalação. Que a luz, ela tem bastante peso nessa exposição. Não só a luz, mas a luz ela é muito importante. Então, está sendo um diálogo com a Bia Lessa do meu trabalho com o trabalho dela, que está sendo muito legal. E é gostoso trabalhar dessa forma, que você tem um olhar de uma diretora artística, que é diferente de uma diretora cênica, no caso dessa exposição, porque a gente está falando de sensação, de como o olho vai, para onde ele vai, como é que a gente trabalha o espaço, né? Não tem o texto, não existe um texto que nos guie, ou outros corpos, ou como o público... É outra narrativa, né? É outra narrativa, e aí o bate-bola ele é um pouco mais subjetivo, e aí isso é muito divertido, eu estou curtindo. Mas na Suíça, como eu estava dizendo, as coisas ficaram... Eu fiquei muito focada também em entrar nesse mercado, entrar nessa gira, nessa bolha. E então eu acabei, assim, tenho desenvolvido coisas pessoais, assim, meu trabalho continua paralelo, meu trabalho de pensar luz também fora do palco. Na verdade, uma coisa alimenta a outra, porque estou ali num trabalho do palco. E aí, nesse trabalho, eu vejo uma coisa que eu falo, cara, que interessante isolar isso. Então, eu pego um material e isolo e começo a trabalhar no ateliê. E isso, assim, eu estou com várias pequenas instalações, pequenos projetos sendo trabalhado, lapidado, mas eu não fiz nenhuma exposição pessoal nesses últimos anos, para cá, esses últimos 2, 3 anos. Por conta disso, quer dizer, quando veio o Covid, isso criou um break também nas nossas vidas, não precisa dizer muito, onde essa porta Brasil e Suíça ficou longe e também tudo parou. Então, quando começaram a voltar as coisas, mesmo lá que não teve lockdown, a gente não teve lockdown, mas tudo parou, não teve atividade, não teve nada, então todos os trabalhos que estavam previstos foram suspensos, alguns anulados, e eu ainda não tinha feito, vamos dizer assim, a minha turma, no sentido de quais os trabalhos me interessam estar e quais não me interessam, quem são as pessoas que me interessa dialogar. Então, eu fui trabalhando, fui fazendo projetos, fui conhecendo pessoas, alguns projetos, algumas pessoas foram descobertas incríveis, outras pessoas são pessoas incríveis, mas o trabalho não me interessa. Mas eu precisei fazer esse movimento. Questão de sobrevivência econômica e de sobrevivência, né, de sobrevivência enquanto criadora, tal. Então, sim, e aí nisso eu me debati com uma estrutura diferente, às vezes uma estrutura muito mais hierarquizada do que, pelo menos da minha experiência de teatro de grupo aqui, que é mais diluído, onde as funções têm responsabilidades, mas a gente tem responsabilidades, mas no campo da criação a gente se torna muito mais permeável. Lá eu tive casos de pessoas muito legais,
mas que na hora da criação é super hierarquizado, é uma cabeça que fica ali, decide, e tá ok. Não é Funciona exatamente. Também, é. Funciona também, para uma experiência, para mim, tá ótimo. Depois, isso para mim, eu pessoalmente, para mim é limitador, porque eu acho que a luz ela é meio de expressão e linguagem para mim. Ela não é resquício, ela não é sobra, não é só função. Não é reação, ela é ação também, né? Ela tem jogo de bola. Então, ser só uma executora das ideias, isso não me interessa, num certo lugar. Me interessa se é numa função que é a operação, a programação. Aí eu acho do caralho você virar. Eu acho incrível você pegar uma pessoa e falar, eu pensei nisso na operação. Aí você criar a programação em função de alguma coisa. Aí eu acho que é isso, que é a experiência que eu tive ali com o Felipe, com o Dominique, que eu me resgatei esse lugar que é muito legal. E ali ele é essa coisa. É isso, E claro que isso não é nem um pouco não criativo, ele é uma outra forma de ser criativo, mas você está ali atendendo uma proposta. E quando você está no campo da criação, nesse momento mais aberto, eu quero também ter a liberdade de propor, de coisas que eu acho. É a diferença do trabalho propositivo e do trabalho reativo, né? Acho que mesmo na criação, desculpa, mesmo na criação tem projetos. Eu uso uma expressão que eu tenho usado com bastante frequência, que eu digo que eu aprendi a fazer luz sob medida, né? De entender o que esperam de você e trabalhar dessa forma. E aí é óbvio que você vai descobrir o nicho que te interessa e o que não te interessa. Mas tem luzes propositivas e tem luzes reativas. Então, tem momentos em que você realmente vai propor coisas e que isso vai ser assimilado, isso vai ser aceito, e tem processos criativos onde você vai só reagir ao que acontece e propor muito pouco. Eu acho que tem essa diferença, e tem gente que se encaixa muito bem num processo e que se encaixa muito bem no outro. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Tem espaço para tudo. Isso é maravilhoso, assim. No meu caso, eu tenho um pouco mais de dificuldade de ser só essa reativa. Exatamente. O tempo inteiro. Se é uma experiência, eu digo assim, no decorrer de um ano, uma das experiências é essa, e o trabalho é interessante, a pessoa tem o que dizer, tem outras camadas que te levam a querer ficar perto dessas pessoas, aí legal. O problema é quando você encontra esse tipo de situação onde o lado humano ou o lado artístico, eles não são tão interessantes assim. Né? Eu fiz um trabalho dessa forma para justamente também conhecer as pessoas, também fazia parte de conhecer o modo de trabalho, as pessoas, como está dizendo. Então, para mim, foram, eu posso dizer que de 2021, 21, 22 até agora, até 23 um pouquinho, até 23 eu acho, assim, 24 eu já comecei do ano passado para esse ano, já comecei a escolher mais os trabalhos, as pessoas que eu quero trabalhar. Mas eu passei ali 3 anos, conhecendo as pessoas, conhecendo os modos de trabalho. Então eu fiz coisas que em São Paulo eu não teria feito, porque eu já conhecia a pessoa, já sabia como ela trabalha, ou o que essa pessoa artisticamente quer dar, e que isso não me interessa, que eu acho incrível, válido, vai lá, faz, beleza, mas para mim não me toca. E na Suíça eu me abri a todas as possibilidades. Então, para mim, também foi um super desafio e conhecimento de coisas que eu não me esperava. Uma abertura dos horizontes, né? Eu fiz uma coisa o ano passado, entre 23 e 24, que eu aceitei fazer. Tem um teatro, o Teatro do Poche, em Genebra, que é um teatro de. Não é exatamente o mais próximo de uma companhia, mas ele é um elenco do teatro e eles convidam diferentes diretores para dirigir essa trupe, que às vezes enfim, os textos é de 1, 2, 3, não importa, pessoas, e a gente fez a temporada, eram 6 espetáculos, e aí com o mesmo na primeira temporada era o mesmo cenário para as 3 peças, depois o mesmo cenário para as outras 3 peças. E eles me convidaram para fazer a luz
também ser a iluminadora desses, né, como era ser o mesmo cenário, tinha que ser a mesma luz para esses 3 espetáculos, depois a mesma luz para esses 3 espetáculos. E isso foi muito legal, por um lado, assim, foi muito divertido fazer isso, porque eu comecei a ter, a cada período era um diretor diferente, diretora diferente, com elenco diferente, com o mesmo elenco, mas diferente, texto diferente, o mesmo cenário, e a luz comunicando, dialogando com isso. E eu comecei a ter um conhecimento desta sala, deste cenário, e da mesa de luz, tinha um operador, uma pessoa também muito, muito eficiente, assim, tipo operador mesmo. Uhum. E aí eu programava a mesa e depois ele adaptava para ele fazer a operação, e aí na adaptação a gente ajustava tal. E foi uma experiência que eu nunca tinha tido, que é ser iluminadora de um teatro. Uhum. Não era diretora técnica, eu só era a criadora de luz. E aí eu juntei, eu acho que nesse trabalho eu juntei bastante também essa coisa da instalação do site specific, que aí eu comecei a pensar esse teatro como um lugar, como um site specific, como uma grande luz que era ativada através de uma chegada de um diretor que ocupava esse espaço, que era a mesma cenografia, a mesma luz. De forma diferente. Com as necessidades que o texto tinha, e com esses atores ocupando. Então, para mim, era uma grande máquina que eu ativava. E isso, para mim, foi adaptando a cada circunstância, a cada situação. Não era nem uma adaptação, era a criação sobre a mesma, sabe? Era ficar criando sobre a mesma estrutura. Então, ele desorganizava, porque cada chegada era uma desorganização, e aí eu criava, e assim, eu me coloquei como... Eu tinha a estrutura, a possibilidade de montar como eu estava dizendo, de ter o teatro, sei lá, cada dia ficar montando uma luz e ter pequenas mudanças, tal. E eu pus para mim que eu falei, não, eu quero fazer disso uma grande instalação. Uhum. Então, eu tinha os tubos Asteras, que são os tubos de neon LED, que funciona com bateria, e a comunicação é por Wi-Fi. E, cara, e aí as maiores mudanças que eu fazia era com isso. Tipo, tinha uma peça que eu pendurava na parede de uma forma, depois tinha nesse mesmo jogo de luz, depois eu virava para um outro lado para ter um outro jogo geométrico. Uhum. Então, cada uma, e aí o mesmo jogo de moving lights. Então, eu ficava brincando com essa caixa. Uhum. Eu tenho, não sei se me pareceu uma experiência meio parecida, mas aconteceu uma vez de eu fazer uma turnê com um espetáculo e que a gente chegava na cidade de manhã e apresentava à noite, chegava de manhã e apresentava à noite. E muitas vezes eu, assim, um pouco com o objetivo de agilizar para a gente poder passar ensaio, porque eram principalmente espaços completamente diferentes. Então, teve cidade que a gente apresentou num ginásio, teve cidade que a gente apresentou num teatrinho, teve cidade que a gente apresentou num teatrão. Então, o elenco precisava de um tempo para se ajustar no espaço. E eu comecei a montar cada vez menos a luz. Eu chegava no teatro e dizia, o que tem montado aí? Eu pegava o que tinha montado e fazia a peça. E o mais louco é que eu acho que eu consegui manter a integridade da luz criada no teatro. Então, assim, no teatro tinha, sei lá, 60, 70 refletores, e teve lugares que eu fiz com 10. E, assim, um pouco com o que tinha montado, só mudava uma coisinha ou outra de lugar para dar tempo para o elenco ensaiar. Então, era assim, de você chegar e dizer o que tem montado, eu vou fazer a minha luz com o que tiver pronto. É um pouco isso, né? De você dizer, vou usar o que tem aí e vou fazer, e vou não é usar o que tem aí do jeito que está aí, mas é realmente mudar a cada necessidade, né? Total. A diferença que eu acho que tem... Ali você já tinha... que eu fiquei pensando no Selva das Cidades, que era um pouco isso também. Você tem o conceito que você quer da luz... para esse espetáculo, assim, tipo, é a sua base, é o seu... Você preserva aquele conceito. É o seu alicerce, e aí você vai e constrói preservando esse alicerce. É bem ali isso. No caso, quando a cada momento eu tinha um texto novo e uma necessidade nova do texto. Então, eu explorava a possibilidade, assim, era quase um esgotamento do que eu podia fazer com esse tubo neon, por exemplo,
e esgotar todas as possibilidades dele, dependendo do que essa peça estava falando. Sei lá, tipo, tem um espetáculo que eu coloquei ele numa linha e fazia ele... era um espetáculo que me parecia mais pop, então tinha cor. Teve um outro que ficava só um pix a pix, que tinha uma coisa de tensão acontecendo. Então, o espetáculo inteiro, durante 40 minutos, a cada desses 40 minutos, essas luzes foi acendendo pix a pix, até virar um grande paredão. Então, aí a exploração do equipamento é isso, tipo assim, de testar diferente a iluminação. E aí sempre do recurso mesmo, né? Você tem um sabe, como conversa com o espaço e com as pessoas e com o texto, sabe? Tipo, como conversa, como diálogo. E isso né, que é isso foi possível porque o teatro também, dentro dessa minha experiência na Suíça, que eu acho que tem uma grande diferença para mim em relação a São Paulo, é que o teatro lá, pelo menos os teatros que eu trabalhei, eles pensam uma programação durante um ano, né? O ano lá de setembro a junho, não é exatamente o ano inteiro, mas tem um pensamento, tem assim, tem uma curadoria, um pensamento de programação, então você já sabe quais são as peças que você vai trabalhar durante esse período. Claro que tem algumas coisas de improvisações e tal, mas você se organiza, quer dizer, eu tenho um teatro que está já pronto para receber esse tipo de proposta, né, para trabalhar. E isso, para mim, é uma grande diferença entre trabalhar lá e aqui, que às vezes, sei lá, com a estrutura que a gente tem, a gente sabe que a gente vai fazer o espetáculo, sei lá, a gente tem aprovação de um SESC da vida, sei lá, 3 meses antes, 2 meses antes, 1 mês antes que a gente tem. Então, a gente não consegue se organizar, ou programar, ou pensar nisso, ou ter essa possibilidade disso, de ficar um ano dentro de um teatro, com a estrutura, recebendo diretores e textos diferentes e trabalhando nesse teatro. Sei lá, o mais próximo que a gente teve com a Companhia Livre foi um ano que a gente ocupou o Teatro de Arena de São Paulo, e que a gente fez um monte de coisa dentro desse teatro, que a gente ficou um tempo nesse teatro. Esse tipo de ocupação, assim, uma ocupação com estrutura, uma ocupação com... né, você tem o teatro com uma estrutura, pensado. Claro que tem os teatros de companhia que acontecem e tal, mas isso é mais raro, muito mais raro. É diferente também, porque isso, sei lá, tem uma questão econômica. Não, e mesmo os teatros super estruturados, né, aqui, pelo menos na realidade aqui de Curitiba, por mais que você tenha um teatro estruturado, consolidado, como o Teatro Guaíra, por exemplo, hoje é tudo muito precário, né? Você não tem equipe completa, você não tem equipamento, as coisas estão meio sucateadas. Então, a maioria dos teatros aqui no Brasil, aqui em Curitiba, pelo menos hoje, você tem que chegar com a tua equipe de montagem, porque os teatros não tem mais. Tem uma pessoa responsável por som, luz, imagem, tudo, que inclusive às vezes abre a porta do teatro para você entrar e capaz de limpar o palco. Então, é uma pessoa. Então, você chega num teatro para montar uma luz com a tua equipe, ou seja, você não tem uma pessoa que domina aquele espaço, que conhece aquele espaço. É uma pessoa que fica ali só para te dizer isso pode, isso não pode, vai por aqui, por ali. E, às vezes, até mais empata o trabalho do que contribui, porque entra numa vibe de não, é melhor não tirar esse equipamento daqui, porque depois tem que botar de novo. Então, a coisa está meio truncada, né? Porque... Claro, não, questão econômica. Sei lá, você vê o Teatro Oficina, por exemplo, esse teatro é um dos mais lindos do mundo, sabe? Tinha que estar com um equipamento top, tinha que estar todo com esse teatro... uma equipe técnica para cuidar do teatro, para zelar pelo espaço, para zelar... não só a equipe, todo mundo ali, sabe? Tipo, isso, ter uma reforma elétrica, enfim, sei lá, mas... Um cuidado, um olhar, né? Tem grana, tem uma subvenção, sabe? Alguns teatros... questões de segurança, questões de capacidade para criação, para as coisas acontecerem nesse lugar, né? Eu vejo muito um cerceamento, assim, até das possibilidades de criação mesmo, tipo...
cada vez mais é um monte de coisa que não pode, é um monte de coisa que não dá para fazer, é um monte de coisa que você não tem. Não, é melhor não pendurar muito nessa vara porque ela não tem estrutura, ela não aguenta. Não, é melhor não fazer tal coisa porque depois tem que mudar e isso aqui não, né, um pedaço do palco que você não pode usar porque tem um buraco e assim vai, né? Então é triste, mas enfim. Não, é triste. E aí eu fico muito chocada, porque eu estou num país que tem estrutura, que tem grana para a cultura, e assim, guardadas as devidas proporções, também é precarizado, muito devidas proporções, porque não dá para comparar a precarização brasileira com a precarização suíça, claro. Mas a cultura, eu percebo que tanto lá quanto aqui, é precário. E mesmo assim, na precariedade de lá, tem um espaço. Tem uma disposição das pessoas para fazer as coisas assim. A Suíça, por incrível que pareça, tem um monte de gambiarra. Claro, na França também. Tipo, assim, sei lá, para mim a coisa mais chocante quando eu cheguei lá, para mim foi uma vez assim, a gente usando a Geni, eles criaram um suporte de rodinha nas patas da Geni, para você não ter que ficar subindo e descendo a cada vez que você se mexe. Isso é contra as normas, mas eles fizeram de tal forma que é seguro. Então, o que eu acho gostoso, assim, quando você tem a estrutura, né, essa coisa, você tem o teatro com estrutura, você tem a coisa um pouco mais estruturada, é que as pessoas estão disponíveis a fazer, a inventar coisas, porque provavelmente esses nãos que a gente recebe também, não pode isso, não pode aquilo, é porque, o cara tá, assim, já tá de saco, tipo, não tem, sabe, tipo, já tá numa desanimação porque não tem estrutura, porque não tem um bom salário, tal, que óbvio que tem uma hora que a pessoa, ou então, sei lá, o técnico que atende a sala, 4, 5 salas, mais a unidade inteira do SESC, sabe? Não dá para ele fazer. Não, e aquilo também, né? Acaba vendo uma oportunidade de, de repente, tirar uma grana a mais, porque o salário dele não dá para vencer o mês. Então, de repente eu dificulto aqui, mas me oferecem de fazer uma coisa diferente. Então, assim, eu super entendo a realidade e as necessidades que resultam, muitas vezes, no que a gente encontra, né? Eu acho que o funcionalismo público no Brasil, de uma forma geral, eu acho que por essa desvalorização e por essa falta de reconhecimento, e não é só reconhecimento financeiro, não, é reconhecimento do esforço, do trabalho, que tem muito pouco, né? As pessoas são muito maltratadas. E de repente, assim, você entra num espaço e sente que parece que a pessoa entende que o salário que ela está recebendo é só para estar ali. Se ela tiver que trabalhar, daí é outro papo. Então, aí você diz, não é isso, né? Eu não vou te pagar para você fazer o que você deveria estar fazendo. Mas, por outro lado, também você entende a necessidade da pessoa, você entende que o que ganha não dá para viver, enfim. É toda uma situação sociopolítica e econômica. Claro, mas eu acho que também é humano, assim, porque, sei lá, você chega, tem vários lugares que você chega, não tem uma cozinha, não tem, sabe, tipo, café, você chega para montar, sabe, os técnicos chegam para montar, não tem um café, não tem água, não tem uma fruta, sabe, essas pequenas coisas que fazem uma diferença, que eu acho que são pequenas coisas, que os pequenos gestos que podem ser feitos, que eu vejo que tem esses gestos, e isso muda as coisas, sabe, fazer a pausa. É a questão da valorização, é exatamente o que eu disse, né? O reconhecimento pelo trabalho. Pô, você está trampando, você está, né? É um trabalho cansativo, é um trabalho exaustivo, então você poder fazer um break, tomar um cafezinho, conversar um pouco, o respeito pelas pessoas, gente, a maneira como você fala com quem está trabalhando com você, a maneira como as pessoas se relacionam, isso faz toda a diferença e nem sempre é ideal, né? Eu lembro que no teu mestrado você falou de uma instalação, não falou, Ale? Não tinha, era só da Mundana mesmo. Era só da Mundana. Eu acho que eram as nossas conversas paralelas. Eu acho que no final da minha dissertação, como eu faço uma espécie de um caderno de criação, uma espécie não, um caderno de criação, eu acho que ali eu cruzo algumas coisas, mas não, eu fiquei muito focada no... A própria selva é uma grande instalação, se você tomar ela com distância. Sim, claro. Também. É uma instalação também conjunta, com todos os elementos
é uma grande instauração, na realidade, né? A gente chegava lá e instaurava, enfim, um ambiente, criava uma atmosfera, enfim, e isso, criava mantendo o que a gente queria dizer, né? O texto ali, como a gente queria dialogar com aquele espaço, o que a gente queria daquele público. Além do cemitério, que outros espaços vocês ocuparam em São Paulo? Uau! A gente ocupou uma comunidade, a gente ocupou 2 comunidades, uma que não existe mais, que é ai, meu Deus, como é que ela chama? Comunidade que você diz é uma espécie de um bairro? Não, uma favela. Uma favela. A favela do Escorpião, que isso era na Zona Leste, e gente, esqueci, que agora não existe mais o processo todo de gentrificação, ali da Berrine, ali por lá perto. Nossa, não lembro o nome. Bom, foram 2 comunidades, a gente ocupou o Yacht Clube de Santo Amaro, a gente ocupou uma igreja também, a gente ocupou o Teatro Oficina, o Teatro do Faroeste, mais o Teatro de Container, juntos ali nessa região da Luz. A gente fez... Ai, caramba! Nossa, foram vários espaços. Foram no cemitério, a gente foi no Horto Florestal, também, no Horto Florestal. Quanto tempo durou esse projeto, Ali? Cara, da pesquisa à ocupação, eu acho que foram 2 anos, não 2 anos corridos, mas eu acho que a gente começou isso em 2015, 2016, eu acho, e a gente terminou em 2018. Nossa, mas muitos espaços para tão pouco tempo, né? Incrível. Não, na dissertação tem toda a pesquisa, tem todo o percurso que a gente fez, desde a pesquisa, que a pesquisa já era uma ocupação da cidade de São Paulo, a feitura do espetáculo, depois o retorno para a cidade. Ela eu acho, enfim, quem tiver curiosidade, eu acho um bom passeio. Sobre gente, aí, fica a dica, está no banco de teses e dissertações da USP, da ECA, tá lá, Alessandra Domingues. Como era o nome se você lembrar o nome da dissertação, porque essas nomes... Que vergonha, peraí. Mas eu também não sei se eu lembro do meu. Nossa, que vergonha. É sempre nomes enormes. Mas, enfim, deve ter Mundana no título e por Alessandra Domingues. Mas espera aí, calma aí, como chama? Eu tenho ela aqui. Calma. Eu também tenho aqui no meu computador, em algum lugar. Cadê? Não, é que se for para dizer o título, vamos dizer direto. Calma aí. Cadê? Eu estou com outro computador, então eu estou um pouco perdida aqui. Chama A Luz no Espetáculo na Selva das Cidades em Obras da Mundana Companhia. Boa. Estava procurando aqui também. Mas é muito legal, essa pesquisa, assim, eu falo muito... e outra coisa que eu queria te dizer, e aí, o doutorado com a Veronique Perruchon vai ser quando? Cara, você sabe que agora eu estou começando a mirar esse foco, porque enfim, como eu estava explicando, também teve toda essa, né, teve a defesa da dissertação no meio do Covid, e aí também fazer essa conexão, né, esse entrar na bolha e também chegar nesse novo país, entender como é que ele funciona. Então, tudo isso ocupou muito espaço mental também, né, e coisas pessoais também que atravessam. E aí, agora que acho que eu estou mais assentada e também reabrir a porta de ficar vindo para o Brasil, eu falei, cara, talvez agora eu possa, eu queira, e as coisas ficam um pouco mais claras também do que pesquisar, né? Mas eu venho pensando nisso, assim, é uma coisa que está... Legal. Mas você pensa em fazer o doutorado lá ou aqui no Brasil ou lá na Europa?
Depende do que eu queira pesquisar. Porque eu penso muito na Veronique. E você lembra da Maria Clara, que você conheceu também lá em Lille? Claro. Quando naquele simpósio. A Maria Clara está fazendo um outro pós-doc em Nanterre, em Paris. Então, foi onde ela fez o doutorado dela, o primeiro pós-doc, e agora está fazendo um segundo. Então, acho que é uma porta legal. E talvez ela esteja envolvida nesse evento de setembro, lá em Paris. Que aí eu vou te chamar, sim, com certeza. Não, por E já fiquei com favor. uma pulguinha atrás da orelha para dar um pulinho em Genebra em julho, em junho. Vamos ver se rola. Quem Venha, sabe venha. faço uma visita. Mas é isso, pensar nessa pesquisa de doutorado. E o que você imagina? Digamos, algum estímulozinho aí, alguma coisa que te provoca, alguma coisa que te estimula a pensar numa pesquisa? Porque o que eu ia dizer é isso, né? Tipo, falando da tua dissertação, e uma coisa que eu descobri também, eu fui fazer meu mestrado 18 anos depois da graduação, foi um tempo longo de prática profissional antes de eu pensar em voltar a escrever, né? Porque pesquisar a gente está pesquisando o tempo todo, é só uma questão de começar a escrever essa pesquisa. E como é legal, como faz a gente olhar para o nosso trabalho de uma forma completamente diferente, né? Escrever sobre um processo criativo, às vezes até falar, eu acho muito legal essa coisa do canal da Ideia à Luz, de chamar as pessoas para falar sobre as suas criações, que foi assim que o canal começou, porque te faz perceber coisas que no calor da profissão, no calor da criação, você às vezes não tem tempo de refletir sobre aquilo que você está fazendo, né? Você vai fazendo, você só vai. E escrever sobre, né? Pesquisar sobre o teu próprio trabalho, eu acho que é um exercício muito legal de olhar para dentro da gente, né? De olhar para aquilo que a gente produz. Eu não sei se você percebe isso, principalmente no campo acadêmico, né? Eu tenho convivido muito com o meio acadêmico da Europa, e é incrível como a pesquisa na Europa olha muito para o trabalho dos outros, né? Um pesquisador europeu, principalmente uma pesquisadora francesa, ela vai pesquisar o trabalho de outra pessoa. Eu acho que essa característica que a gente tem aqui no Brasil de olhar para o nosso próprio trabalho na pesquisa acadêmica é muito legal. E eu acho que a Europa tem percebido isso, a Veronique, principalmente, tem percebido isso, e eu tenho notado nos novos orientandos e orientandas dela essa preocupação de não ficar só olhando para o trabalho dos outros, mas olhar também para o seu próprio trabalho, para a sua própria experiência, para a sua própria vida. Eu recebi uma doutoranda dela aqui no Brasil, que está pesquisando a questão da mulher na iluminação. Então, assim, tem todo um olhar para fora, tem todo um olhar científico para o que acontece fora, mas tem também um olhar para a sua própria experiência, para aquilo que ela mesma viveu, entrando no meio da iluminação. E eu acho que isso é uma mudança de paradigma super interessante. E isso, né? Você deve ter vivido isso também depois de anos e anos de profissão, de atividade profissional, de repente se enfiar dentro de uma pesquisa acadêmica e escrever sobre o teu trabalho. Como foi isso para você? Foi um super desafio, porque... Não, foi um super desafio, porque você tem que ter uma distância e também como é que você elabora o que está na sua cabeça para uma escrita que as pessoas possam ler, né? Porque para mim foi desafiador, justamente porque sai de um lugar confortável de falar é muito mais fácil do que escrever. Uhum. E a escritura te obriga a colocar num desenvolvimento mais linear, mais organizado, não sei nem se é linear, mas organizar as ideias. E teve um momento que eu fiquei com bastante dificuldade e eu só consegui encarar de verdade a dissertação quando eu entendi que a dissertação também era um projeto de criação de luz. Eu encarei a dissertação, para mim a dissertação é um projeto de luz. E aí eu uso as ferramentas que eu tenho, que eu usava. Tanto é que a dissertação é sobre o processo de criação. Sim, claro. Né? A dissertação não é sobre... não tem análises, ela tenta mergulhar
num processo de criação de um espetáculo particular, porque, como a gente tem toda essa trajetória, e isso, eu sou iluminadora, eu sou artista, então eu tinha que encarar isso como iluminadora e como artista. Aham. E isso virar a grande pesquisa. E quando eu entendi isso, aí foi uma delícia. Aí eu parei de sofrer. Exatamente, né? O lance é esse, né? Eu escuto muita gente falar, não, porque foi um processo. Eu vi uma entrevista esses dias de alguém que estava falando justamente isso. Eles, as pessoas dizem que sofrem, que o trabalho da pesquisa acadêmica é sofrido, que são 4 anos. Eu nunca sofri. Para mim, o mestrado foi uma delícia, o doutorado foi uma delícia, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem o período da sofrência, eu né? Tem o período. Até entender como é que eu podia. Isso. Porque eu fiquei tentando escrever, fiquei tentando escrever um pouco presa por essas normas ou talvez convenções acadêmicas que a gente também se coloca, né? Porque quando a gente se coloca nesse propósito, a gente se coloca numa convenção, a gente acredita numa coisa, isso. E aí tem uma desconstrução disso também. A Sibeli foi incrível, tipo, a minha diagramação não atende às normas, e isso foi uma liberdade, porque por isso que eu digo que é um processo de criar, né? Foi uma coisa de porque criar esse caderno, criar essa dissertação, né? Colocar as coisas, porque como falar de luz só com palavras? Não, tem que ter imagem, tem QR Code que te leva para vídeo, ele expande, ele vai além desse formato. Então, mas você fica preso, de repente você quer, assim, tem que ficar preso numa estrutura X, tal. Então também tem um processo de desconstrução disso. Tem uma série de coisas que precisam ser cumpridas. Mas... claro. Não, mas eu digo que tem aquele momento que te dá um clique e diz o que é que eu quero fazer com isso? De que forma isso atende ao que eu pretendo como pesquisadora e como artista criadora, né? Então, nesse momento em que você descobre, eu acho que o sofrimento vem até ali, né? Vem até esse momento que dá esse clique e você diz, agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui, agora eu entendi o meu lugar dentro desse contexto, desse universo, que até então não era o teu lugar, né? Eu acho que eu consegui chegar nesse ponto mais rápido por já estar no meio acadêmico como professora. Eu não, assim, minha experiência de professor... encurtado um pouco esse processo. Não, mas eu ia dizer bem isso, deve ter sido incrível você fazer a tua pesquisa de mestrado sobre um processo criativo que a tua orientadora também participou. Isso deve ter sido uma coisa muito legal. Foi muito legal porque depois a gente teve uma conversa que foi super gostosa, porque ela participou, mas eu estava dando o meu ponto de vista sobre o processo. E aí, sim, claro. E aí, mesmo não só com ela, mas com outros colegas também que depois leram, e aí abre o diálogo para outros lugares, né? E nesse sentido, a Sibeli foi muito legal, porque em momento nenhum ela... impôs o olhar dela. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, De jeito nenhum, foi super... ela até, às vezes, manteve mais distância, tal, assim, eu acho que quanto a isso não teve essa confusão, ao mesmo tempo ela me falava coisas que só ela poderia me falar porque ela viveu isso. Exatamente, é isso que eu acho, assim, e também a maneira como... certamente, sem a menor sombra de dúvida, como você mostrou para ela facetas do trabalho que ela mesma dirigiu, de uma certa forma, né, conduziu, que eventualmente ela não tinha se dado conta. Isso que é legal da troca, quando você fala dos coletivos aqui no Brasil, que são coletivos muito mais participativos, eu acho que isso, né, de vir trazendo diferentes olhares, um diretor muito hermético, uma diretora que tem muito... que acredita ter muito domínio sobre o processo criativo e que se fecha para contribuições, eu acho que perde uma grande oportunidade de ter novos olhares sobre aquilo que essa pessoa acreditava piamente e que, putz, isso não existe, né? Não existe só uma visão das coisas. Então, eu imagino isso, eu imagino que essa troca entre vocês duas tenha sido interessante nesse sentido, assim. Talvez você tenha mostrado uma faceta do trabalho da Mundana que para a Sibeli foi uma descoberta também, e ela também trouxe certamente contribuições que só por ter participado poderia trazer. Não, tipo, sim.
Acho que sim, no total. Deve ter sido uma experiência. Para mim, ser orientada pela Cibele já foi uma experiência incrível, assim, pelo simples fato de ser uma pessoa da luz, né? Eu fiz metade do meu processo com o Zeba, que é um cara incrível, que é uma pessoa, um pesquisador maravilhoso, mas que não fazia luz, não entendia de luz, não tinha essa vivência. E, de repente, passar para a orientação da Cibele foi um salto, assim, foi muito legal. Não, é conversa de luz, né? É conversa de luz, é isso que a gente faz. Você perguntou sobre a possível pesquisa e tal. Eu não acho que seja uma possível pesquisa, mas uma coisa que me fica muito intrigada na minha experiência suíça é o ensino da iluminação. Que, por exemplo, existe a Suíça é um país com 4 línguas oficiais, e a Suíça romana, que é a Suíça que fala francês, e a Suíça alemã têm estruturas diferentes, assim, não é um país que tem o mesmo, assim, tem a mesma grade, mas tem, enfim, eu posso falar da experiência romana, da experiência da Suíça francesa, mas não existe, por exemplo, a formação que se tem lá, ela é uma formação técnica. Existe 2 escolas, 2 possibilidades de se formar, onde você se forma técnico de tudo. Técnico de palco, som, luz, vídeo, você tem esse ensino geral. Só que é um lado muito técnico, são poucas discussões, ou quase nenhuma discussão sobre a criação, sobre a importância, né, sobre a criação, sobre a luz enquanto linguagem, a importância da luz, assim, tem eu sinto que tem um lugar, tem um gap ali. Se o aluno não está interessado, se a pessoa que está fazendo o curso não tem esse interesse, isso não chega para ele. Se ele não vai atrás, vai conversar, vai fazer estágio com iluminadores, tal, ele não tem isso logo, assim, porque minha comparação é um pouco com a SP Escola e com as oficinas culturais que tem em São Paulo. Uhum. E as escolas, as escolas de formação, que é a Haute École, de teatro e de dança, eles têm quase, assim, que tem uma formação de diretor, de cenógrafo, eles não têm uma formação de iluminador, ou você está no mundo acadêmico, de pesquisa acadêmica, que você vai por essa parte que aí você está na Universidade de Lausanne, blá, blá, está atuando com essa forma de pensamento acadêmico, ou você está nessas outras escolas que são escolas práticas de formação. E essas escolas de formação não têm iluminação, a formação de iluminação. E o que é dado de iluminação também é uma pincelada e muito mais sobre o aspecto técnico. E isso faz toda a diferença de como as pessoas se aproximam da luz, como elas dialogam com a luz, como elas dialogam com os projetos de iluminação. Eu fiz uma intervenção há um mês atrás para uma série de coreógrafos para falar sobre luz, e foi muito doido, assim, foi muito legal ter feito essa experiência, do qual eu não obtive nenhum tipo de abordagem técnica, eu não falei sobre refletores, eu falei sobre luz, mas sem abordagem técnica. E quando a gente saiu dessa conversa, foi um dia inteiro, foi uma vivência da manhã à tarde, as pessoas vinham falar comigo, que falavam assim, que tinham entendido, que tinham sacado que a luz era matéria, enfim, vários tipos de conversas. E aí eu percebo que tem um tipo de... que a gente aqui tem um tipo de formação que nos... Acho que talvez até por isso tem essa questão da hierarquia, não sei, enfim. Mas tem um tipo de formação, pelo menos na SP e as oficinas culturais, que é também a minha experiência, tanto não a SP como aluna, mas as oficinas culturais, eu fiz cursos e dei cursos, que a gente abre para várias possibilidades da atuação da luz. Tanto o aspecto técnico, quanto o aspecto criativo. Assim, o criativo, assim, essa coisa da criação, de você ficar do lado ali fazendo os conceitos, falo de novo, sem hierarquizar o que é criação e o que é técnico, mas, enfim, você tem que ter conhecimento técnico para você criar e vice-versa. Mas você pode... Né, os focos. O foco de você ter um foco da montagem, o foco da operação e o foco da criação.
E eu vejo que lá o foco da criação, ele ainda é muito... Incipiente. Uhum. Incipiente, ele é muito fazer fazendo. Uhum. Aprender fazendo. Aprender fazendo. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, falei, isso, como é que... E isso faz com que a luz lá seja vista muito como funcional a serviço de, e não dialogando com. E de você dominar mais as ferramentas operacionalmente do que dominar as ferramentas como possibilidade de linguagem. Mas aí, sim, mas eu digo nesse primeiro approach, nessa primeira aproximação de conversar com a luz, que aí falta tanto para as pessoas que querem falar, sei lá, para os diretores, diretoras, coreógrafos, vir falar sobre luz, vir conversar comigo para falar sobre o que a gente vai fazer, tal, tudo, conceito, não tem vocabulário, fica faltando vocabulário. Claro que eu estou generalizando, não são todas as pessoas assim, claro. mas isso de uma forma da poética, sabe? Assim, tem um lugar que... Da expressão, do que a luz pode permitir como expressividade mesmo do espetáculo, né? E não só como recurso técnico. Exato, de que ele é um aliado para também contar essa história, e não a serviço de. Quer dizer, é que às vezes ela está a serviço de, a luz está a serviço de, mas eu digo como você... tudo está, né? Como o texto está a serviço do espetáculo, como o ator e a atriz estão a serviço do espetáculo. Mas como você se aproxima dessas linguagens, exatamente. Como você dialoga com isso e agencia esse conjunto. Ali, eu não sei se você sabe, mas a minha dissertação foi sobre o ensino da iluminação cênica. Ok. E até posso te mandar o link, eu fiz lá na UDESC. E foi justamente isso, porque eu não venho do teatro. A minha experiência inicial não é com teatro. Eu venho do design, da comunicação visual. Então, a minha abordagem da criação da luz sempre foi uma abordagem... Na Universidade Federal do Paraná, no curso de design, eu era professora de metodologia da criação em comunicação visual. Então, foi isso que eu trouxe para a iluminação cênica quando eu comecei a dar aula. Eu comecei a criar a luz e dar aula ao mesmo tempo. Na verdade, eu comecei a dar aula de iluminação antes de criar a luz. Eu ainda era assistente do Beto quando eu comecei a dar aula de iluminação. Então, o que eu passava como conteúdo nas minhas aulas de iluminação era o que eu via o Beto fazer como criador, juntando com todo o meu processo de aprendizado em criação em design. Então, para mim, a parte técnica, de domínio técnico, veio com o trabalho prático, mas o que eu tinha em primeiro plano era o pensar a luz. Era como a gente pensava a luz como recurso de comunicação e linguagem no espetáculo. Então, como, sei lá, fazendo uma analogia assim bem simples, eu pensava a criação de uma luz como se pensava a criação de um cartaz, a criação de uma capa de livro, de uma vitrine, de um comercial de televisão. Então, era assim, o que eu quero dizer? Como eu vou me comunicar por meio dessa linguagem da luz? Então, esse era o meu ponto de partida, e eu sempre tive esse ponto de partida no ensino da iluminação cênica. Então, eram noções de composição, eram noções de comunicação, eram noções de teoria da informação. Então, eram sempre, e isso eu digo até hoje nas minhas aulas, eu falo, gente, plugar e acender um refletor é botar na tomada e acender. Essa parte é simples. Né? Agora, você pensar que refletor acender, com que propósito, o que é que você quer mostrar com esse refletor, de que forma você quer mostrar aquilo que você está iluminando, qual é o melhor ângulo, qual é a melhor forma, isso é o que interessa, né? O que interessa nas aulas. E eu acho que é um pouco isso que você está falando. É mais pensar a luz do que fazer a luz, porque fazer... Às vezes é isso, você aprende fazendo, mas a criação é um processo de reflexão, é um processo de entendimento daquilo que está sendo dito, daquilo que vai ser feito no espetáculo como um todo, esses inputs, né? No design, a gente tem agora o que chamam mundialmente aí a nova moda, que não é tão nova mais, que é o tal do design thinking, que é a maneira de pensar do designer, né, na criação, que é um processo de problematização e busca de solução. Então, é você pensar o que eu quero dizer e de que forma eu vou dizer isso.
e eu trago muito isso para o ensino da iluminação. Eu acho que é um caminho legal de pensar, né? Tipo, o ponto de partida da criação não é o que eu tenho de equipamento disponível. O ponto de partida da criação é o que eu quero dizer com a luz, como linguagem, né? E eu sinto que, em muitos casos, o ponto de partida é o equipamento. Eu tenho 50 moving lights. Como é que eu vou usar os moving lights? Aí, no segundo momento, é que eu vou ver o que o espetáculo precisa. Não, vamos inverter isso. Primeiro, a gente vai ver o que o espetáculo precisa e depois eu vou ver se eu vou usar os 50 moving lights ou se eu vou usar só os 10 PC que tem aqui encostado no canto. Total. Mas é um tema legal de pesquisa. O ensino da iluminação é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui no Brasil, né? Eu não sei se o Chico está fazendo, não sei o que é o doutorado do Chico. Não sei se ele já acabou, acho que ele já acabou o doutorado. O Turbiani já acabou. Não, mas o Chico era mestrado também, então talvez ele tenha entrado no doutorado já. Sim, não, ele fez um mestrado, a gente fez um mestrado juntos, a gente era os dois orientandos no mesmo ano, mas ele embarcou no doutorado também. Ele já entrou no doutorado. Talvez ele esteja trabalhando. Eu acho que tinha a ver com o ensino também, né? Porque tem um papo muito legal, porque ele trabalha muito com o Guilherme ali na SP, principalmente nessa questão. E uma coisa que eu já conversei com o Guilherme, na época eles fizeram, né, um canal também de entrevistas lá pela SP, em que a gente conversou bastante sobre isso, que é a liberdade que o Guilherme tem na SP de poder revisar o currículo, né, e a estrutura do curso a cada ano, conforme o interesse e aquilo que ele ia percebendo no desenvolvimento, que a gente nas universidades é muito mais engessado, né? Você não consegue fazer essas adaptações com tanta facilidade, com tanta flexibilidade. A gente tem todo um processo de aprovação pelo MEC e tal, então é um pouco mais complicado. Mas ele e o Chico, eles mexem no currículo da formação ali, realmente em cima das necessidades, em cima do que eles vão identificando como interesse enfim, das turmas. É muito legal o processo ali. Que legal, eu fiquei feliz de saber que o Chico continuou, né, a pesquisar e indo para esse lado da formação, que é super importante. Eu acho. A gente chegou a discutir, porque eu lembro que eu pensei em fazer uma coisa, a primeira vez que eu pensei em fazer o doutorado na Suíça, eu pensei em fazer na Manufacture, que é justamente uma dessas altas escolas de ensino do teatro, da dança, e da coreografia, cenografia, de cruzar essas pesquisas. E na época ele estava pensando em fazer alguma coisa nesse livro. Então, não sei. Vou te dar mais uma dica. Você conhece a Insat, né, em Lyon? Sim. A escola. Então, a Insat agora, eles tiveram um upgrade de status e eles podem orientar mestrado e doutorado. Ok. E lá é uma escola, para mim, é uma escola bem modelo, assim, e eu visitei a ESMAE, fui lançar meu livro, inclusive quero que você me mande teu endereço, vou te mandar o meu livro, que é a publicação da tese. Na ESMAE, que é a escola de Música e Artes do Espetáculo da Universidade do Porto, em Portugal, eu fui lançar o livro lá e fui conhecer agora em fevereiro, e eles, cara, é muito legal, é meio modelo da Insat, e é o que eu estava dizendo, eu esses dias participei de uma entrevista num podcast falando sobre essa questão da formação, que eu acho muito difícil a gente ter uma formação específica aqui no Brasil, porque essas escolas, a entrada na Insat é 7 alunos, e a entrada na ESMAE é 5 alunos. Quando que um curso superior aqui no Brasil que instituição aceita uma entrada de 5 ou 7 alunos? A gente aqui tem que abrir um curso com turma de 40. Como é que a gente vai botar 40 pessoas no mercado por ano? Não tem, entendeu? Então, entender essa realidade da formação em iluminação, sonoplastia, essas áreas, de que é isso, é uma entrada de 7 alunos, e a gente vai formar 7 por ano, não tem como formar mais do que isso no meio. E na ESMAE é a mesma coisa, né? ESMAE é em Portugal, né? ESMAE, na Universidade do Porto. Porto. Eu entrevistei aqui no canal da Ideia Luz, entrevistei o Pedro Cabral, e depois foi ele que me convidou para lançar o livro lá. Uma pessoa genial, a pesquisa dele de doutorado também tem muito a ver com a minha, e é uma pessoa que vale conhecer, assim, um trabalho incrível que ele faz lá na ESMAE. Mas é isso, mulher, bora fazer esse doutorado, então. E se for informação, acho mais genial ainda.
Bora ver. Tá, enfim, pensando. Estou aqui começando a pensar na semente, assim, então... Muito bom, muito bom. E Sem quando pressa. você volta em junho agora para a Suíça, então? Estou voltando para a Suíça agora em junho. E algum trabalho engatilhado por lá? Vários. Que ótimo. Não, é isso. Como os teatros têm a programação, já vão fazendo as programações com antecedência, então a gente começa a ter uma agenda também já feita, assim. Então tem uma agenda adiantada, sei lá, eu já sei o que vai acontecer comigo, eu já tenho coisas que vão acontecer comigo até o final do ano, eu tenho minha agenda desenhada. Uhum. Claro, surgem coisas, não surgem coisas, mas tenho 2 projetos novos, 2 criações novas, uma mais ligada à performance, outra ligada mais à dança. Na verdade, mentira, tenho 3 projetos novos. E com pessoas que é isso, né? Essas pessoas, os parceiros que eu já comecei a encontrar pessoas que, tanto na forma de dialogar com a luz, quanto o que estão falando, né? Que tipo de espetáculo que a gente está se propondo, as linhas artísticas. Então, são pessoas que me interessam estar perto, que é a Marvin Motuomo, com um novo espetáculo que chama Zizi Ozio. Um outro espetáculo, esse é performance. Tem o Daniele Pintaut, que é um suíço de origem italiana, que a gente vai fazer um espetáculo de teatro que é com música, um teatro musical, não é exatamente um musical, ele é um artista que dialoga com a música e com o texto. E depois eu tenho um espetáculo de dança com a Caroline Decornier, que é uma coreógrafa de Geneve também, e que eu gosto muito de trabalhar com ela, porque a gente tem também esse jeito de trocar as referências, de conversar com a luz através de um mundo imagético, e depois ela tem todos eles, mas a Caroline tem muito isso de conversar com a luz através de referências, e aí eu construo a luz a partir disso, e ela vai construindo a coreografia em cima do que eu construo de luz. Então, realmente, um bate-bola muito legal, assim. Uhum. E às vezes ela constrói uma coreografia, e eu penso a luz para essa coreografia, e aí começa a virar esse bate-bola. Uhum. No doutorado, eu entrevistei a Marisa Betivenha, e ela falou muito da parceria dela com a Quito, que tinha muito essa característica também de criação conjunta, da luz propositora que a gente estava falando, né, Ali? Da luz realmente propor alguma coisa. E esses 3 trabalhos vão ser em espaços convencionais ou tem alguma coisa mais... a Zizi Ozio, eles são em salas... sala preta, né, o black box, mas uma relação frontal, porque é um espetáculo que precisa ter essa relação frontal, que tem um fundo branco, eu uso fumaça... Como é que chama isso? Fumaça pesada? Não, fumaça de gelo seco. Gelo seco. Gelo seco durante 40 minutos, então tem essa frontalidade, precisa essa frontalidade, mas o público está sentado no chão, está nas arquibancadas, ele não está simplesmente confortável na cadeirinha. O espetáculo do Daniele acontece dentro de uma igreja. Que legal. É uma igreja que é desativada, uma igreja antiga, com pé direito altíssimo, que hoje em dia é um lugar de apresentação de teatro, não só teatro, mas então ele tem uma estrutura de grid, tem uma estrutura de arquibancada, mas ele é modular, ele não é um espaço, ele é a relação frontal, mas o edifício não é um edifício de teatro, é uma igreja, chama Templo Alemão, e com a Caroline Decornier é dentro de uma sala de teatro, mas também de uma sala multiuso, e é quadrifrontal, é uma arena. Então, são espaços, né, quer dizer, a arquitetura mais convencional, vamos dizer que é o Zizi Ozio, mas o espetáculo é nada convencional. Então, são assim, o do Daniele, como eu disse, é uma relação frontal, provavelmente, mas dentro de um espaço que é uma igreja. Tipo, muito espaço aí para criar, muita oportunidade de voar. É bem diferente os espetáculos. Então... Que legal, Ali. Putz,
Só posso te agradecer muito ter vindo conversar com a gente, compartilhar essa experiência, foi muito gostoso. Muito obrigada por dar esse tempo também. Eu sei que você está bem maluca aí no Rio com esse processo de criação, mas foi muito especial dedicar esse tempinho aqui para nós. Obrigada a vocês. Foi uma delícia. Chamem sempre. Falar de luz é muito bom. Muito bom. Vamos sim. Daí já fica a dica aí para você vir falar desses processos de criação, e tanto dos processos de criação lá fora, quanto dessa exposição aí, quando ela... Essa exposição vai ser provavelmente em agosto, no Mundo Rio de Janeiro. Ela chama 120 anos Luz Light, é uma exposição para comemorar os 120 anos da empresa Light. Olha! Então é isso, é uma grande instalação onde a luz ela é bastante ativa. Então acho que vai ser... falando de... E é uma grande instalação Bialessa, então acho que... Né, vale a visita. Vale a visita à cidade maravilhosa. Vale. E é o Man, que é lindo, né? É um lugar maravilhoso. Você entra e depois você sai, você tem aquele aterro, por isso que não, vale tudo. É tudo de vale bom. Tudo. Muito bom. Então é isso, só tenho que agradecer, muito obrigada pela generosidade aí de compartilhar os teus processos, e me despedindo aí do nosso público, desse pessoal que assiste, que acompanha o canal da Ideia Luz. Então, gente, não esqueçam mais, né? Acompanhem o canal da Ideia Luz no YouTube, nas plataformas de como é que chama? De podcast. Estou lendo a cola ali, ó. E também não esqueçam de seguir o canal da Ideia Luz aqui no YouTube, acionar o sininho, e quem quiser, claro, o mais importante é lembrar que esse é um projeto totalmente independente e que todo mundo, né, pode ajudar, pode contribuir e ajudar a manter o canal ativo, né? Pode se tornar membro do canal, também contribuir através do Superchat, do Valeu, e tudo com ferramentas aqui do YouTube, e tem o Pix da ideialuz@gmail.com, que a gente aceita aí contribuições para que o canal continue existindo, né? Então, é acesso gratuito a todo esse conteúdo. São, sei lá se a gente já atingiu os milhares de vídeos, mas se não atingiu, está muito perto. E acompanhe a gente também no Instagram. A gente tem lá no Facebook, no Instagram, a página do canal com todos os vídeos disponíveis, né? São vários programas, tem esse programa aqui que é o programa Mundo, tem o programa Criação, tem o programa Pesquisa, tem o programa Livro, tem vários programas disponíveis com muito conteúdo legal para acompanhar. Ali, muito obrigada, foi um prazer enorme conversar com você, e vamos manter contato aí para a gente ir falando sobre essas criações todas, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.